Então, pessoal, olha, me perdoem, tive um problema aqui ontem com a filmagem. Eu gravo, às vezes, 4, 5 partes aqui pra juntar tudo no editor. E eu não sei o que eu fiz, gente, que ontem eu acabei excluindo a continuação lá da parte 1. Me perdoem, peço perdão pra vocês. É que pra mim é uma tarefa muito difícil mexer com a edição dos vídeos. Eu tenho muita dificuldade de estar cortando, montando, editando os vídeos. E sem querer acabei excluindo a parte. Quando eu joguei o vídeo no YouTube, eu vi que estava faltando uma parte que era essa parte aqui, a continuação lá da onde eu parei na parte 1. Que inclusive aqui, ó, a respeito daqueles 3 pontinhos altos que eu estava explicando para vocês. Então, a explicação depois da primeira parte, eu acabei excluindo. E eu vi que estava muito adiantado o vídeo, vocês não iam conseguir entender os aumentos. Então, eu fiz aqui metade desse motivo, só para explicar para vocês a sequência dos aumentos. Então, mais uma vez, pessoal, me perdoem, tá? Me perdoem, tive que excluir, porque senão vocês não iam conseguir entender. Mas, se Deus quiser, agora vai dar tudo certo. Então, aqui eu vou explicar para vocês a sequência dos aumentos. Então, aqui, ó, eu tinha... Nessa primeira carreira, eu tinha o aumento, o intervalo de um ponto alto e um aumento. Nessa carreira aqui, que foi lá onde parou a parte 1, eu tinha o aumento, o intervalo de 2 pontos altos e o aumento. Então, nessa primeira carreira de aumentos, eu tinha o intervalo de um ponto alto. Na segunda carreira dos aumentos, eu tenho o intervalo de 2 pontinhos altos. Agora, nessa terceira carreira de aumentos, eu vou ter um intervalo de 3 pontinhos altos. Então, aqui, eu vou vir, ó, no primeiro ponto, tá? Do aumento da carreira anterior e vou iniciar aqui os meus aumentos. Então, aqui eu vou fazer um aumento. Agora, eu vou ter o intervalo de 3 pontinhos altos, ó, reparem, observem que a contagem aqui dos aumentos... quando eu digo seguir os aumentos, a contagem ela é bem certinha. Então, espero que vocês consigam entender essa contagem, o que é seguir os aumentos e nunca mais ter dúvidas aí para estar fazendo trabalhos ovais. Então, aqui, ó, na carreira anterior está o meu aumento. Nessa carreira aqui, eu trabalhei o meu aumento no primeiro ponto, tá? Do aumento da carreira anterior. Aqui eu tenho um intervalo de 1, 2, 3 pontos altos. Observem que eu cheguei novamente no aumento. E aqui, nesse primeiro ponto do aumento da carreira anterior, é onde eu vou ter o meu outro aumento. Então, eu fico aqui, ó, com os 3 pontinhos altos de separação entre um aumento e outro. Porém, aqui agora vai haver uma modificação naquela parte ali dos 3 pontinhos altos. Então, fiz aqui, ó, o meu aumento no primeiro ponto de aumento da carreira anterior. Vou fazer aqui os meus pontinhos altos, ó. Venho trabalhando os meus pontinhos altos. Segundo ponto alto depois do aumento. Terceiro ponto alto depois do aumento. Então, ó, é certinho. Depois do meu aumento, 3 pontos altos. Venho aqui, ó, no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Novamente, eu vou ter aqui o meu aumento. Aqui agora é aquela parte onde eu cheguei, ó, nesses 3 pontinhos altos que eu fiz na carreira anterior para poder chegar aonde eu precisava chegar com o meu aumento. Que agora desse lado da curva, o meu aumento não é mais no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. O meu aumento agora vai ser no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Então, aqui está o meu aumento, e o meu aumento agora nesse lado da curva é nesse segundo ponto do aumento. Então, aqui eu havia trabalhado esses 3 pontos altos seguidos para poder chegar até aqui e fazer os meus aumentos do lado certo. Então, aqui agora, eu trabalhei aqui, ó, esse aumento, nesse último aumento aqui da carreira anterior. Eu vou vir aqui trabalhando, ó, um ponto alto. E nesse primeiro ponto aqui, ó, fiz um ponto alto. E nesse primeiro ponto dos 3, eu vou ter um aumento. Então, aqui, eu vou ter uma maior quantidade de aumentos na próxima carreira. Mas isso não muda nada, tá, gente? Eu tenho que ter esses aumentos aqui
para não repuxar o meu trabalho. Então, agora eu venho nesse segundo ponto alto aqui, ó, de base, e faço um ponto alto. Nesse último ponto alto aqui, ó, dos 3, eu vou fazer mais um aumento. Então, aqui ocorreu essa modificação dos meus aumentos para não repuxar o meu trabalho. Novamente, aqui, ó, vou ter um ponto alto. E, novamente, o meu aumento, que vai dar certinho no segundo ponto do aumento da carreira anterior. E daqui pra frente, eu vou seguir os meus aumentos agora desse lado aqui, sempre no segundo ponto de aumento da carreira anterior. Então, vamos lá. Então, eu venho aqui um ponto alto, depois do meu aumento. Novamente, outro ponto alto. Observem a carreira anterior, ó, aqui está o meu aumento. Fiz o segundo ponto alto depois do meu aumento. Terceiro pontinho alto depois do meu aumento. Então, novamente, eu tenho aqui, ó, o meu aumento, intervalo de 3 pontos altos e o meu aumento no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Então, essa sequência de aumentos que eu disse para vocês, seguir os aumentos é isso. Seguir os aumentos dessa maneira. Sempre na primeira curva, o aumento é no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Na segunda curva, o meu aumento é no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Novamente aqui, ó. Então, aqui, novamente, ó, eu tive o meu aumento, o intervalo de 3 pontos, já cheguei aqui, ó, no meu segundo ponto do aumento da carreira anterior, onde eu vou ter novamente o meu aumento. Então, pessoal, essa sequência de aumentos faz com que o meu trabalho fique sempre uniforme e perfeito. Ou seja, o meu trabalho, ele sempre vai estar igual dos dois lados, ele não vai repuxar nem para a direita nem para a esquerda, ele vai ter a mesma quantidade de pontos, então ele sempre vai estar certo. Então, muita gente tem dúvida porque o meu trabalho fica torto, eu não consigo fazer trabalhos ovais, mas é isso, tá, pessoal? Então, aqui, essa sequência aqui de pontos, de aumento dos pontos, ela é perfeita. Eu vou mostrar aqui, explicar mais uma vez. Então, aqui, ó, na carreira anterior, eu tinha aqui o meu aumento e aqui o outro aumento, o intervalinho de 3 pontos, tá? Nessa outra carreira, eu vim seguindo desse lado, na minha primeira curva, o meu aumento no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Fiz um ponto alto, fiz aqui o aumento em cima desse primeiro ponto alto aqui dos 3, tá? Fiz o ponto alto aqui no meio, outro aumento. Então, na próxima carreira, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar seguindo meus aumentos. Então, na outra carreira, eu vou vir. O meu intervalo aqui, nessa carreira, é de 3 pontos altos entre um aumento e outro. Na próxima carreira, vai ser o intervalo de 4 pontinhos altos. Na próxima, vão ser 5. Então, a cada carreira que eu trabalho, o intervalo de pontos altos entre um aumento e outro, ela aumenta. E essa contagem, ela é certinha, essa sequência de aumentos. Então, aqui nessa parte, eu precisei fazer 2 aumentos. Por que que eu fiz 2? Porque eu vou trabalhar, deixa eu afastar aqui para explicar melhor para vocês. Eu vou trabalhar sempre na minha sequência. Então, eu estou indo na primeira curva, os meus aumentos é no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Daqui para cá, o meu aumento é sempre no segundo ponto. Então, quando eu preciso de aumentos aqui, eu sempre coloco 2, porque um vai fazer parte desse lado do trabalho e o outro vai contar como do outro lado do trabalho. Então, quando eu for vir trabalhando a sequência dos aumentos agora na próxima carreira, eu vou continuar seguindo esses aumentos aqui também. Então, eu vou passar aqui, ó, por esse aumento, vou fazer esse aumento. O aumento da carreira, da próxima carreira vai ser aqui, no primeiro ponto, tá? Do aumento da carreira anterior. Vou passar aqui, faz um ponto alto, outro ponto alto. Eu vou vir até no aumento, eu vou seguir o aumento. Não importa nessa parte aqui a quantidade de pontos que eu vou ter, tá? Desse aumento
para esse que eu aumentei aqui dos aumentos que eu fiz a mais. O que importa é que aqui a contagem vai estar certa e eu vou estar seguindo os aumentos aqui nessa parte. Mas vamos lá, eu vou adiantar um pouquinho e volto explicando mais. Então, aqui, pessoal, ó, cheguei novamente, tá? No meu aumento, vou dar uma puxadinha aqui. Então, aqui, ó, novamente, eu tenho o meu aumento. Vou continuar seguindo o meu aumento. Então, nesse primeiro lado aqui da curva, o meu aumento é sempre no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Então, aqui, eu tenho o meu aumento. No caso aqui dessa base, sempre pegando ponto alto em relevo para trabalhar o ponto escama depois. Então, agora aqui, observem que eu vou ter 4 pontos altos de intervalo entre um aumento e outro. Então, a cada carreira, aumenta 1 ponto de intervalo entre um aumento e outro, tá? Então, aqui eu vou vir trabalhando os pontos altos. Cheguei aqui novamente no meu aumento, aqui está o meu aumento. Primeiro ponto do aumento da carreira anterior, vou ter aqui um aumento. Vamos conferir aqui a quantidade de pontos. Aqui eu tenho um aumento, o intervalo de 1, 2, 3, 4 pontinhos altos. Na carreira anterior eu tinha 3, tá? Então, a cada carreira que eu trabalho, aumenta a quantidade aqui de pontos altos entre um aumento e outro. Então, aqui agora, eu vou continuar seguindo os meus aumentos. Na carreira anterior, eu fiz 2 aumentos a mais, certo? Vou continuar seguindo aqui esses aumentos também, tá, pessoal? Então, aqui, eu vou vir trabalhando, ó, observem a carreira de baixo, vou trabalhar os pontos altos até chegar no meu primeiro ponto do aumento da carreira anterior, tá? Eu ainda estou do lado da primeira curva. Cheguei no meu aumento, no primeiro ponto do meu aumento, aqui, novamente, eu tenho o meu aumento. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, eu vou fazer outro ponto alto e eu cheguei naquele aumento que eu fiz a mais na carreira anterior. Então, o que que eu faço? Eu faço a mesma repetição, eu sigo o aumento. Venho aqui e trabalho um aumento. Então, aqui eu fiquei com um intervalo, ó, de apenas 2 pontinhos altos desse aumento para esse. Não tem problema, pessoal, tá? Porque eu tô seguindo o meu aumento. Se eu passar direto, não vai dar certo. Se eu tentar fazer aumento aleatório, cada um em um lugar, também não dá certo, tá? Então, seguindo os aumentos, sempre vai dar certo, tá? Então, aqui agora, novamente, eu laço o meu fio e venho seguindo aqui o meu trabalho. Vou chegar no outro aumento que eu fiz a mais, ó, aqui está o meu outro aumento. Só que agora, observem que o aumento está na minha segunda curva, ó. Eu já passei da minha metade. Então, daqui pra cá, o meu aumento agora é nesse segundo ponto, tá? Igual na carreira anterior. Então, em todas as carreiras, vocês vão trabalhar dessa maneira. Então, aqui eu vou passar direto por esse primeiro ponto do aumento da carreira anterior e vou vir aqui, ó, no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Aqui eu trabalho o meu aumento e vou seguir agora os aumentos. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, novamente um pontinho alto, e em cima, ó, já tem outro aumento que eu fiz a mais na carreira anterior. Então, aqui eu venho, passo por esse primeiro ponto aqui de aumento da carreira anterior e faço o aumento no segundo, porque agora eu estou trabalhando o aumento desse lado do meu trabalho no segundo ponto do aumento da carreira anterior e continuo seguindo o meu aumento. Então, aqui eu venho com os pontos altos. Agora, eu já começo a ter um intervalo novamente de 4 pontos altos entre um aumento e outro. Então, essa parte aqui, onde eu fiz os aumentos a mais, eu continuo seguindo os aumentos, tá? Eu não paro de seguir os aumentos, não importa que ali ficou uma menor quantidade de pontos. O que importa é que o aumento aqui, a minha contagem da sequência aqui está certa, tá? Isso
esse aumento que eu fiz é para o trabalho não repuxar, porque se eu passasse direto, ele iria repuxar com certeza. Então, se vocês quiserem estar fazendo uma base maior, vocês podem fazer, desde que vocês tenham em mente sempre a sequência dos aumentos. Sempre vai dar certo. Então, aqui eu venho com a sequência aqui, ó, cheguei novamente no segundo ponto de aumento da carreira anterior, novamente aqui eu vou ter o meu aumento. Então, essa aqui é a minha sequência de aumentos. Então, eu tendo conhecimento dessa sequência de aumentos, o meu trabalho, ele sempre vai dar certo, tá? Vocês podem, às vezes, achar que é difícil, que é complicado, mas não é não, tá, pessoal? Depois que vocês tiverem em mente aqui, ó, essa sequência de aumentos, o trabalho de vocês sempre vai dar certo. Então, observem que ela sempre fica certa. Então, eu tenho igualdade de pontos tanto desse lado como desse lado, quando eu trabalho a sequência de aumentos. Essa parte aqui, ó, onde eu tive 2 aumentos, conforme eu vou trabalhando, vão se distanciando também os pontos entre os aumentos, tá? Se vocês quiserem uma base muito grande, seguindo por esses aumentos, então vai chegar cada 3 ou 4 carreiras, e dependendo do ponto de vocês, vai chegar a hora que vai ter que estar fazendo esses aumentos nessa parte aqui central. Daí, lembrando que sempre são 2, tá? Sempre façam 2. Se a base for muito grande, pode pôr 3, tá? Mas devagarzinho, conforme eu for passando aqui as explicações, e vocês forem trabalhando aí na casa de vocês, vocês vão conseguir ir pegando devagarzinho o jeito aqui da sequência. Cada trabalho que vocês forem estar realizando, vocês vão estar lembrando da explicação, vocês vão estar conseguindo entender, e cada vez mais vocês vão estar fazendo trabalhos mais bonitos e perfeitos. Então, aqui eu vou para a próxima carreira. Nessa próxima carreira agora, eu vou ter o meu aumento e o intervalo agora de 5 pontos, tá? Então, aqui eu tinha 1, 2, 3, 4. Na outra eu vou ter 5, na outra eu vou ter intervalo de 6 pontos, na outra de 7, e assim sucessivamente. Então, a cada carreira que eu trabalho, eu aumento a quantidade de pontos altos entre um aumento e outro, tá, pessoal? Então, eu vou adiantar um pouquinho aqui e vou ver com a próxima carreira. Então, aqui, pessoal, ó, já adiantei, tá, a outra carreira, deixei a imagem bem pertinho para vocês acompanharem aqui a sequência dos aumentos. Esse outro lado aqui, ó, eu já trabalhei a sequência dos meus aumentos e parei aqui para mostrar para vocês. Na carreira anterior, a gente tinha o aumento com o intervalo de 4 pontinhos altos. Então, entre um aumento e outro, eu tinha 4 pontos altos. Nessa carreira, eu vou ter um intervalo agora de 5. Então, aqui está o meu primeiro aumento. Eu estou na primeira curva e vou fazer o aumento no primeiro ponto do aumento da base, tá? Então, eu vou voltar aqui a imagem, quero explicar pra vocês, pessoal. Deixa eu ver, já tá no último. Então, aqui, ó, pra não ficar dúvida, eu comecei a minha carreira e vim trabalhando. Cheguei na primeira curva. Então, esses primeiros aumentos que eu fiz foram no primeiro ponto, tá? Do aumento da carreira anterior. Trabalhei até a metade, como eu havia explicado anteriormente, fazendo os aumentos no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Daqui para lá, os meus aumentos já foram no segundo ponto da carreira anterior, tá? Vim trabalhando novamente os meus pontinhos altos, cheguei na curva novamente, os meus aumentos vão ser aqui no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Se vocês ficarem na dúvida, voltem aqui atrás e deem uma olhadinha onde que eu fiz os aumentos aqui. Olha, os meus aumentos aqui, eles estavam sempre, ó, no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Então, desse lado, vai ser no primeiro. Então, nessa curva é do primeiro, nessa curva é do segundo. Vim de novo, nessa curva é no primeiro, nessa curva é no segundo. Essa curva é no primeiro, essa é no segundo. Então, vocês tendo isso em mente, gente,
tendo na cabeça de vocês essa regrinha de seguir os aumentos, vocês nunca mais vão ter problema para estar fazendo o trabalho oval, porque seguindo os aumentos sempre vai dar certo. Às vezes vai acontecer igual aqui, que vocês vão ter que colocar aumentos a mais, mas conforme vocês forem assistindo as aulas e vendo as explicações, vocês vão conseguir assimilar devagar, pouco a pouco, como está utilizando todas essas técnicas que eu estou passando para vocês. Então, quando vocês forem fazer um trabalho, vocês vão lembrar, vão dizer, olha, aqui é assim, aqui eu tenho que aumentar, olha, eu vou seguir o aumento porque está desse lado, eu vou seguir o aumento porque está desse. É isso que eu quero que vocês entendam e tenham em mente para vocês conseguirem realizar todos os trabalhos que vocês desejarem. Então, espero que não tenha ficado dúvidas aqui, tá? Quanto à questão das voltas aqui para iniciar o aumento. Então, aqui eu tinha feito o aumento no segundo ponto de base desse lado, então o aumento desse lado vai ser no meu primeiro ponto de base. Então, aqui está o meu primeiro aumento, eu já venho aqui, ó, e trabalho o meu aumento nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui os meus 2 pontinhos altos no mesmo ponto da base, pegando em relevo, venho aqui no próximo. É tão desajeitado aqui, pessoal, para segurar a agulha em relação ao celular, mas devagarzinho a gente consegue. Meu fio enroscando, porque meu cone está torto. Então, aqui, ó, fiz o meu aumento no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Então, agora aqui eu laço meu fio, já fiz aqui ó, um ponto alto, vou fazer o segundo. E vocês vão percebendo como que bate certinho a sequência dos aumentos. Se vocês tiverem dúvidas ou estiver trabalhando e achar que se perdeu, olhem na carreira anterior. Então, aqui, ó, está o meu aumento, está aqui ainda. Então, aqui eu ainda continuo com os meus pontinhos altos. Aqui está o primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Então, nessa curva, os meus aumentos são sempre nesse primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Então, agora vamos conferir. Desse aumento para esse aumento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Na carreira anterior, eu tinha 1, 2, 3, 4. Na outra, eu tinha 1, 2, 3. Na outra, eu tinha 2 e na primeira, eu tinha 1. Então, vocês conseguem entender essa sequência de aumentos? Então, eu vim com um espaço de ponto alto entre um aumento e outro nessa carreira. Na outra carreira, foi 2 pontos altos entre um aumento e outro. Nessa carreira, foram 3 pontos altos entre um aumento e outro. Nessa carreira, foram 4 pontinhos altos entre um aumento e outro. E nessa daqui, está sendo 5. Na próxima, será 6. E se quiser continuar o trabalho, vai ser sempre assim. Na outra, vai ser 7. Na outra, vai ser 8. E por aí vai. Essa é a sequência dos aumentos, pessoal, que eu espero que vocês estejam entendendo para conseguir aí realizar o trabalho de vocês. Então, aqui eu tô seguindo o meu aumento nessa curva, ó, ainda não cheguei no meio, eu ainda estou seguindo o primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Então, aqui novamente, ó, eu já fiz o meu aumento, continuo aqui com os meus pontinhos altos. 1, 2... Lembrando que no meio aqui eu tive a modificação, né? Nas carreiras anteriores que eu tive aqueles aumentos para não repuxar o trabalho. Então, eu vou fazer a observação de tudo isso também, porque ali no meio eu tenho que seguir aqueles aumentos e não a quantidade de pontos entre um aumento e outro que eu estou seguindo aqui agora. Então, aqui novamente, ó, o meu ponto do aumento, o primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Aqui eu tenho o meu aumento. Então, novamente aqui, ó, vamos conferir entre esse último aumento que eu fiz e esse daqui, ó, novamente eu tenho 5 pontos, tá? Separando os aumentos. Continuo aqui na minha sequência, mas vou observando o quê? Vou observando aqui a minha base. Então, aqui é onde eu fiz aqueles aumentos nas carreiras anteriores e vim seguindo para o trabalho não repuxar. Então, aqui eu continuo seguindo esse aumento, ó, eu ainda estou, tá? Desse lado aqui do aumento, ainda estou fazendo no primeiro ponto o aumento, tá? No primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Então, continuo aqui, ó. Então, aqui eu já não vou ter a mesma quantidade de pontos, tá? Então, ó, eu fiz o aumento aqui, um ponto alto no ponto do lado, outro pontinho alto,
Novamente aqui, ó, outro ponto alto. E cheguei no primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Então, desse aumento aqui pro outro aumento, pessoal, ó, eu vou ter apenas 3 pontinhos, ó, tá? Mas o importante é que eu estou seguindo meus aumentos. Então, dessa maneira, o meu tapete não vai ficar torto. Ele sempre vai ficar certo, os dois lados vão ficar perfeitos. Deixa eu puxar aqui o meu fio. Então, aqui, ó, eu cheguei, tá? Né, no último aumento que eu estou fazendo, que eu fiz, no primeiro ponto de base, tá? No primeiro aumento do ponto da carreira anterior. Então, daqui pra cá, agora, os meus aumentos serão sempre no segundo ponto, tá? Do aumento da carreira anterior. Então, eu vou observando na minha base o que eu tenho. A partir daqui, eu tenho só pontinhos altos, ó. Então, eu vou seguir até lá no meu aumento com os meus pontinhos altos. Isso daqui, pessoal, que eu passei pra vocês, essa quantidade de pontinhos altos que fica nesse meio aqui, pra poder chegar na onde a gente deseja e tá fazendo a sequência dos aumentos, geralmente, conforme o tapete vai crescendo, a gente tem que ir acrescentando aumentos, igual eu fiz aqui atrás, tá? Então, aqui, ó, eu fiz o último aumento, tá? Desse lado aqui, ó. O último aumento foi feito no primeiro ponto, tá? Do aumento da carreira anterior. O meu outro aumento está aqui, ó. Então, desse lado, eu já começo o aumento no segundo ponto, tá? De base aqui, ó, no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Então, aqui, agora que é o meu aumento. Eu estou seguindo o aumento, eu não estou com os 5 pontos aqui separando os aumentos nessa parte, mas estou seguindo o meu aumento, isso é o importante, tá? Então, aqui, ó, eu fiquei com quantidades de pontos diferentes, tá? Em relação aqui ao início, que sempre vai ser a sequência que eu disse pra vocês, sempre vai aumentar um ponto alto entre os aumentos, porém, nessa parte aqui, ó, a gente trabalha diferente para o trabalho não ficar repuxado, mas isso aqui é coisa que depois que vocês fizerem 1, 2 vezes, vocês vão pegar, tá? Vão conseguir fazer fácil. A primeira vez parece que é difícil, mas não é. É só seguir os aumentos, tá, pessoal? Então, aqui eu continuo fazendo aqui, ó, os meus pontos altos e vou olhando na minha base, porque aqui eu ainda estou trabalhando aqueles pontos, tá? Que eu aumentei, né, a quantidade de aumentos. Então, agora, desse lado aqui, ó, eu cheguei no meu outro aumento, porém, o meu aumento desse lado é aonde? Nesse segundo ponto, tá? Do aumento da carreira anterior. Então, aqui, novamente, eu tenho o meu aumento. Agora, sim, daqui pra lá é que vai começar aquela quantidade de 5 pontos de intervalo, tá? Entre os aumentos. Então, essa parte aqui ficou assim, tá, pessoal? Ela fica bem certinha, ó. Então, aqui agora eu continuo com os meus pontos altos, vou olhando na minha carreira anterior para ver onde tá o meu aumento e agora vai bater certinho a contagem aqui dos meus 5 pontos. Na outra carreira, vão ser 6 pontos. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Se vocês forem fazer um trabalho maior, sempre vai ser assim essa contagem. É claro que também depende da quantidade de pontos ali inicial. Tem todo um processo. Mas, do jeito que eu estou explicando para vocês, vocês não vão ter mais dúvidas, acredito eu. Espero que não. Então, aqui, ó, fiz o meu aumento no segundo ponto aqui, ó, tá? Do aumento da carreira anterior. Novamente, vou fazer o meu aumento aqui, ó, no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Aqui eu tenho meu aumento. Vamos conferir agora, vamos contar. Entre esse aumento e esse daqui, novamente, ó, 5 pontos altos, tá, pessoal? Então, sempre os aumentos vão ficando certinho, tá? Dessa maneira, o tapete vai ficar, o trabalho sempre vai ficar certo. Então, aqui, novamente, eu venho com os meus pontos altos e vou até ali no fim da minha carreira. Lá no final, meu último ponto será o aumento. Então, tanto de um lado como do outro, eu começo com o aumento, termino com o aumento. E a maneira como eu trabalho, todas essas explicações que eu dei para vocês aqui durante o vídeo, faz com que o meu trabalho sempre fique
certo, sempre vai estar a mesma quantidade de pontos numa curva e na outra. Então, por isso o trabalho fica certo, tá? Aqui eu arremato com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou afastar um pouquinho aqui a imagem para vocês conseguirem ver. Vamos ver se vocês conseguem visualizar bem. Então, aqui, pessoal, ó, essa base, ela fica assim, toda cheia de relevos. Aqui, agora, nesses relevos, eu vou vir trabalhando os pontos escama, tá? Não se preocupem com isso aqui, como eu disse, não vai aparecer, tá? Não fiz questão de tampar, porque o ponto escama vai tampar. Então, aqui agora é só começar a trabalhar o ponto escama, tá, pessoal? Então, eu vou vir com o ponto escama mostrando pra vocês, mas eu vou contar ali no meu tapete quantas carreiras são. Tava observando ali, pessoal, no meu tapete eu trabalhei 7 carreiras, tá? Então, sem contar essa parte aqui do meio, a partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, mais 2 carreiras para ficar do tamanho do meu. Mas é claro, se vocês quiserem tá fazendo essa parte aqui maior, quiser tirar as borboletas, quiser deixar só as flores, quiser que fique mais ponto aqui, escama, fica a gosto de vocês. Então, aqui eu estou na 5ª carreira, vou iniciar a 6ª. Porém, pessoal, eu vou começar já a explicar, para adiantar o vídeo, o ponto escama. Porque aqui não tem mais segredo, tá, pessoal? Então, aqui eu vou iniciar do mesmo jeito, tá? Cheguei aqui, ó, no meu primeiro pontinho, tá, do aumento, vou fazer sempre o aumento nessa primeira curva, no primeiro aumento do ponto da carreira anterior, e vou seguir todos os aumentos da maneira como eu expliquei pra vocês. Então, as outras 2 carreiras não tem segredo, é desse jeito, tá, pessoal? Eu vou deixar, tá? Vou parar aqui pra começar a explicar o ponto escama, porque aqui não tem mais necessidade de eu estar explicando, porque só mesmo a sequência aqui na parte oval do que eu já expliquei pra vocês. Então, vou adiantar o ponto escama. Então, aqui, pessoal, ó, eu cortei o meu fio e arrematei, parei na 5ª carreira, depois eu vou terminar, vou concluir até a 7ª, tá? Então, vocês sigam aqui os aumentos, se quiserem do tamanho do meu, façam as 7 carreiras, se quiserem maior, pode estar fazendo maior quantidade de carreiras, desde que vocês sigam o aumento certinho, do jeito que eu expliquei, vocês vão conseguir fazer maior, tá? Não tem segredo, tá bom? Então, aqui agora eu vou explicar como eu trabalhei esse ponto escama. Então, aqui ficou esses relevinhos, eu vou aproximar mais a imagem. Ficou esses relevinhos aqui, pessoal. Então, aqui nesses relevos é que a gente vai trabalhar, ó. Aqui está o meio do meu trabalho, ó, o meio tá aqui. Eu vou começar nessa primeira carreirinha, tá? É nessa primeira carreirinha aqui que eu vou começar a trabalhar. Então, eu vou vir aqui, ó, em qualquer um, tá? Em qualquer um desses pontinhos aqui, ó. E vou começar aqui a trabalhar o meu ponto escama, tá, pessoal? Então, aqui eu vou fazer o meu nozinho inicial. Nossa, pessoal, uma barulheira aqui de carro de som, tive que pausar o vídeo. Então, aqui, ó, fiz o meu nozinho inicial, tá? Pode pegar em qualquer uma dessas argolinhas. Vou fazer aqui mais uma correntinha. Vou laçar a minha agulha, vou pular um ponto da base. Esse fiozinho eu deixo pra trás pra arrematar depois, ó. Vou pular um ponto da base, um pontinho desse aqui relevo, vou vir aqui no próximo. Nesse próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Um pontinho alto. Meu fio tá enroscando. Deixa eu dar uma puxadinha nele aqui. Fiz o pontinho alto, ficou assim. Vou fazer aqui 2 correntinhas, 1, 2. Vou laçar a minha agulha e vou entrar aqui dentro. Vou trabalhar aqui dentro 5 pontos altos. Não conto com as correntes, tá? Então, com as correntes seria 6. 1, 2, 3. Nossa, é muito ruim, pessoal, trabalhar com o celular aqui na frente. Acaba se atrapalhando. 4, 5. Deixa eu conferir, ver se tem 5 mesmo. Fora a corrente, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá, tenho 5. Então, aqui agora eu pulo outro pontinho desse relevo e venho no próximo.
Então, aqui no próximo, eu prendo com um pontinho baixo. Subo uma corrente, laço a minha agulha, pulo um pontinho aqui da base desse relevo e venho no próximo. Deixa eu afastar um pouquinho, pessoal, que eu tô achando que tá muito perto. E venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Faço aqui 2 correntinhas, laço a minha agulha e venho dentro desse espacinho trabalhando aqui os meus 5 pontos altos. Então, aqui eu fiz o primeiro, laço a minha agulha, venho aqui e faço o segundo, terceiro, quatro, 5. Venho aqui, ó, pulo um pontinho desse daqui de relevo de base, venho no próximo e prendo com um ponto baixo. Novamente, uma correntinha. Laço a minha agulha, pulo novamente um pontinho relevo, venho no próximo e faço um ponto alto. Dá uma puxadinha no meu fio. Novamente, uma, 2 correntinhas, venho aqui dentro desse espacinho e aqui trabalho os meus 5 pontinhos altos. E vou fazer essa repetição por toda a minha volta aqui do trabalho. Esse daqui é o ponto escama. Tem outros tipos aí, pessoal, de ponto escama. Eu acho que de todos o mais bonito é esse. Terminei aqui, ó, pulo esse pontinho da base, tá? Venho aqui no próximo, prendo com um pontinho baixo, uma correntinha. Laço a agulha, pulo o próximo pontinho, relevo da base, venho no próximo. Novamente, outro pontinho alto. Aqui eu vou dobrando, ó, o trabalho pra segurar, pra ter apoio, pra ficar fácil. Fiz aqui as 2 correntes, novamente, aqui dentro, 5 pontos altos novamente. Esse ponto, ele é bem simples, ele não é difícil, tá, pessoal? Ele é um pouquinho trabalhoso, porém, depois que vocês pegarem a prática, ele é rápido pra fazer, tá? Aqui é difícil, é devagar por causa da posição aqui da câmera, e vocês também têm que estar observando com calma pra aprender, né? Mas eu faço ele bem rápido, esse ponto aqui, depois que a gente pega a prática, é rápido. Então, aqui, ó, eu venho novamente, pulo um pontinho relevo da base, venho no próximo, prendo aqui, ó, com um ponto baixo, uma corrente, laço a minha agulha, pulo um pontinho relevo, venho no próximo, opa, pulo um pontinho relevo aqui, ó, venho no próximo, e faço o meu ponto alto. 2 correntinhas, e novamente vou repetir aqui dentro os 5 pontinhos altos. Então, eu vou fazer isso aqui a minha volta toda, e já começa a se formar aqui, ó, o meu ponto escama, tá, pessoal? Esse fiozinho aqui, no final da carreira, a gente corta e arremata, tá? Então, eu vou trabalhar todinha essa primeira carreira em relevos dessa maneira, tá? Cheguei lá no final, eu vou cortar e arrematar o meu fio lá do lado avesso, tá? E vou iniciar na próxima carreirinha aqui de relevos, fazendo a mesma coisa, e vou assim até o final. Então, eu vou adiantar essa carreirinha, essa primeira carreira do ponto escama, e volto lá no final mostrando pra vocês o fechamento dela. Então, tá, pessoal, olha, eu dei uma adiantada aqui no trabalho, mas eu vou explicar pra vocês certinho o que foi que eu fiz, tá? Pra poder tá economizando aí bateria de celular, pra não ter, assim, muita demora nos vídeos. Então, pra adiantar, eu fiz isso. Então, vou explicar certinho o que foi que eu fiz. Eu tinha trabalhado aqui na base até a 5ª carreira de pontos altos. Trabalhei mais 2, fiquei com 7, tá? Aqui, essas carreiras, eu trabalhei seguindo os aumentos, da maneira como eu expliquei anteriormente. Terminei a 7ª carreira, fiz uma carreira de ponto baixo. E depois, uma carreira de meio ponto alto. Nessa carreira de meio ponto alto, é meio ponto alto em cima de cada ponto de base, não teve aumento, tá?
Então, aqui, eu trabalhei seguindo os aumentos, vocês podem estar fazendo aí, seguindo os aumentos da maneira como eu expliquei que vai dar certinho, tá, pessoal? Aí, aqui, eu resolvi colocar esse cor de rosa aqui no meio, porque o fio que eu trabalhei, ó, vou até mostrar pra vocês. O fio que eu trabalhei naquele outro tapete não vai dar. Porém, esse fio aqui, ele é igual da Barroco. Se vocês procurarem pela numeração, vocês não vão ter problema, vocês sempre vão ter a mesma cor. A cor dele é o 019, tá, pessoal? É esse vermelho aqui que eu trabalhei no início, aliás, no outro tapete que eu mostrei no início do vídeo, tá? Esse vermelho mesclado. Porém, ele não vai dar pra concluir a peça. Então, eu resolvi colocar esse cor de rosa junto com esse vermelho mesclado, até mesmo porque, ó, eles têm umas mesclas meio que parecidas, assim, umas mesclas bem clarinhas, ó. Então, eu acho que vai ficar legal. Esse cor de rosa aqui, esse rosa bebê, cadê a numeração dele? Esse daqui é o 022, tá, pessoal? E aí, eu vou utilizar esse e vou utilizar esse resto aqui. Mas fica a escolha de vocês, as cores. Aqui, dá pra vocês terem uma ideia também, que dá pra vocês estarem brincando aqui com as cores, tá? Vocês podem fazer uma carreira de uma cor, outra de outra, se vocês quiserem, tá? Por exemplo, poderia ser uma preta, uma branca, uma preta, uma branca, uma verde, uma azul, da maneira como vocês desejarem, tá, pessoal? Então, aqui eu resolvi fazer essa diferenciação no meio, tá? Porque eu acho que vai ficar legal. Então, aqui agora, feito isso aqui, eu vou, aliás, já expliquei isso daqui, eu vou mostrar a finalização da carreira. Então, pessoal, eu me empolguei aqui, preguei o pau e terminei a carreira e esqueci de mostrar a finalização. Então, aqui eu vou subir a imagem e vou mostrar pra vocês. Então, vocês vão trabalhar esses pontos escama usando aquela técnica que eu disse pra vocês. A minha câmera parece que tá meio que desfocando, pessoal. É que o celular aqui eu ainda não aprendi a mexer bem com ele. Espero que dê pra vocês ver certinho aí no vídeo. Parece que ele tá meio desfocado. Então, aqui, ó, vocês vão fazer cada carreira, ela começa e termina do mesmo jeito. Então, eu iniciei aqui, igual eu mostrei pra vocês, vim trabalhando daquela maneira, ó, terminei os meus 5 pontos altos aqui e vou vir aqui, ó, só me sobra uma argolinha aqui, eu venho aqui e tiro com um ponto baixíssimo, ó. Eu faço isso aqui e puxo, tá? Agora, eu venho aqui, ó, esse fiozinho aqui do início, eu venho bem aqui, ó, no pezinho, tá, do ponto, e puxo esse fio. Pessoal, minha câmera parece que ela tá meio desfocada. É que eu tô aprendendo ainda a mexer com esse celular. Não sei se eu mexi em alguma coisa aqui que não era pra mexer. Espero que dê pra vocês verem certinho. Então, aqui, ó, esse outro fiozinho, ó, que eu arrematei com um ponto baixíssimo, eu venho aqui também, ó, no pezinho dele, no pezinho aqui do ponto, ó, e puxo ele lá pro meu lado avesso. E aqui eu faço um nozinho e arremato. Até deixei os outros aqui, ó, pra vocês irem vendo que todas as carreiras são iguais. Então, eu faço uma carreira por vez. Eu começo e arremato, tá? Então, arrematei essa daqui. Agora, eu venho em qualquer lugarzinho aqui, ó, desses relevinhos e começo a próxima carreira aqui do ponto escama. Então, todas as carreiras são assim. Vocês vão iniciar da maneira como eu iniciei, vão arrematar do jeito que eu arrematei e vão começar a outra carreira. Então, aqui, deixa eu dar uma afastada aqui. Peraí que o celular tá caindo. Esse suporte meu aqui a gente tentou fazer aqui de uma maneira que dê certo, mas tem hora que cai. Então, aqui, ó, vai ficar os pontos escama. Pra adiantar o vídeo, gente, eu vou adiantar o tapete, depois eu vou terminar os pontos escama, tá? Então, aqui, ó, eu acho que eu vou fazer mais uma carreira nessa cor e vou fazer mais 2 no cru. Ou eu faço mais 3 que resta aqui no cru. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas enfim, ficou esse detalhe aqui no meio com esse cor de rosa que é bem bonito. Então, tá, pessoal, então aqui eu vou terminar essa carreira de pontos escama, vou vir até aqui, ó, nessa última nervurinha, tá, que ficou aqui dos pontos em relevo, fazendo aqui os pontos escama.
A partir dessa próxima carreira aqui, ó, de meios pontos altos, eu vou estar trabalhando aqui os pontos altos para iniciar as borboletas. Então, eu vou explicar para vocês como que eu centralizei as minhas borboletas. Então, aqui, pessoal, vocês vão visualizar, tá? O primeiro aumento desse lado e o primeiro aumento desse lado, tá? Coloquem um marcador ou amarrem um pedacinho de fio, só para estar marcando onde que estão os aumentos, tanto desse lado como desse. A partir desses dois primeiros aumentos aqui, eu vou ter uma soma aqui, um total de pontos, tá? Daqui pra lá, ó. E eu vou dividir isso daqui e vou centralizar as borboletas, a quantidade de borboletas que eu quero. No caso ali do outro tapete, foram 4. Aqui também eu vou pôr 4. Então, eu fiz a minha marcação no primeiro aumento desse lado e fiz a marcação no aumento desse lado. Então, aqui, deixa eu endireitar certinho aqui, pessoal, pra vocês entenderem certinho. Então, a minha marcação, uma tá aqui, a outra tá aqui. Aí, eu vou, mais ou menos, ver aonde que eu quero as outras duas borboletas, tá? Então, tem que ser, no mínimo, aí, uns 8 pontos, até mais, pra borboleta ficar com a asa bem abertinha. Então, aqui, eu centralizei desse lado e desse, eu quero a outra aqui e a outra mais ou menos aqui. Então, daqui até aqui onde eu quero a outra, eu vou contar quantos pontos eu tenho. Então, vamos supor que daqui até aqui eu tenha 15 pontos, eu vou centralizar aqui onde eu quero, vou vir aqui fazer a minha marcação aqui. E desse lado aqui, eu vou contar daqui pra lá a mesma quantidade de pontos que tem daqui pra lá. Então, se aqui tem 15... daqui pra cá tem que ter 15 também, tá? Pra ficar certinho, bem centralizada. E aí, vai ficar uniforme as borboletas espalhadas de uma maneira centralizada, tá, pessoal? E vocês façam a mesma repetição daí na outra parte oval pra tá centralizando a borboleta. Então, aqui os aumentos é uma referência, tá? Vocês podem estar colocando até antes aqui, ou vocês podem estar colocando as borboletas na volta toda. Fica a escolha de vocês. Então, aqui na próxima carreira, eu já vou começar os pontos altos, tá? Vou começar os pontos altos, vou fazer as minhas marcações, e em cada marcação que eu tenho, onde eu vou ter as minhas borboletas, eu vou iniciar usando aquela técnica lá do vídeo anterior, onde eu ensinei vocês a estarem fazendo a borboleta batendo a asa. Pode seguir aquela mesma técnica se vocês já quiserem ir adiantando o trabalho. Porém, nessa borboleta que eu fiz nesse tapete, eu fiz uma modificação nela, tá? Mas a modificação foi coisa pouca. Vou mostrar aqui pra vocês. A modificação que eu fiz foi apenas aqui, ó. Nessa pipoca aqui, lá no vídeo que eu fiz da borboleta pra vocês, essa pipoca aqui, ela era em meio ponto alto, tá? Aqui eu fiz com os pontos altos, tá? Então, foi a única diferença, mas a técnica é a mesma. Então, se vocês quiserem adiantando a borboleta, a técnica é a mesma. Então, aqui agora eu vou fazer as minhas marcações, vou vir trabalhando os pontos altos e em cada marcação vou estar fazendo a minha borboleta. Lembrando, pessoal, que o espaço mínimo entre uma e outra é de 8 pontos, não dá pra fazer com menos, tá? Senão a asinha da borboleta não vai ficar abertinha, tá bom? Então, vou iniciar minha carreira de pontos altos, fazer minhas marcações. Quando eu iniciar a borboleta, eu volto mostrando pra vocês.